Olá, gente, eu quero que, sei lá, a partir de agora eu vou fazer uns vídeos, mas a gente tem que pensar e entender por que a gente tirou as conclusões. Isso é acima de política, acima de tudo. Vamos analisar os fatos. É muito importante que isso aconteça. Então vamos lá. Primeiro eu quero falar sobre passaporte vacinal. Nada ficou mais obsoleto com a cepa Delta do que o passaporte vacinal, porque nenhuma vacina disponível hoje consegue prevenir a infecção ou a disseminação. Então, como é que a gente sabe disso? Primeiro, eu sou fonte primária, é o que eu estou vendo. Tivemos 566 procuras do dia 1º ao dia 27 de setembro. Dessas, 214 fizeram consultas conosco. Desses, 167 eram vacinados e 47 não vacinados. A boa notícia é que está respondendo muito bem ao tratamento, principalmente domiciliar, como eu falei. Os casos que eu tenho internados, os 2 casos, ironicamente, são de vacinados. Estão todos evoluindo bem, todos 2. Agora, pode existir sim uma possibilidade concreta que os casos estejam mais fracos por conta das vacinas, porque chegou uma época que eu não via mais os velhinhos. Mas com certeza não está protegendo nem contra infecção, nem contra disseminação. Esses meus números que são fonte primária, apesar de ser 214 casos, que não são tantos, mas já é um espaço amostral considerável, são compatíveis com o que se viu o escape da cepa Delta, que aconteceu tanto em Israel, quanto no Reino Unido, quanto em Iceland, que é a Islândia, mostrando o quê? Que essa cepa, como ocorreu, ela surgiu na vigência no meio da epidemia com vacinação em massa, é óbvio que você vai selecionar uma cepa que escapa da epidemia. A nossa sorte é que é uma cepa que tem um comportamento mais baixo. Curiosamente, aqui no Brasil, é mais baixo, de uma agressividade mais baixa. Curiosamente, aqui no Brasil, nós estamos tendo resultados incríveis. Porque mesmo depois das manifestações do dia 7 de setembro, os números continuam caindo. Mostrando que talvez, uma possível explicação, eu falo por outro vídeo, mas que talvez a gente tenha passado por 2 epidemias fortes e tem muita gente imunizada. Então, isso que eu queria falar. Está na hora das autoridades no mundo inteiro se atualizarem com o dinamismo dessa epidemia. Me preocupa muito um passaporte que a pessoa tenha falsa segurança, sai à vontade passeando e se ela sai disseminando. Então pode ser pior, porque o paciente toma vacina e fica mais solto, fica mais descuidado. E aí vira o passaporte da disseminação. Então, não tem o menor sentido no mundo hoje você exigir um passaporte de vacinação com o intuito de prevenir disseminação. Isso não é o que está ocorrendo. Quem estiver fazendo isso está cometendo um erro grave. Isso está acontecendo não é só aqui no Brasil, não. No Brasil até menos, mas no mundo, as autoridades sanitárias. E não precisa ser nenhum gênio para ver isso. É só vocês verem na ciência da observação. As pessoas em volta de você que estão pegando e foram vacinadas, e aquelas pessoas que têm imunidade natural, que eu falo num outro vídeo, não estão pegando, mostrando que a imunidade natural, ela é efetiva e duradoura. Então, isso que eu queria falar para vocês. Eu quero que vocês tirem as conclusões baseadas na nossa observação e baseada nos fatos. O resto tudo é detalhe. Nós temos que raciocinar, aprender a voltar a pensar. Um beijo enorme, fiquem bem.